o contrato entre o coworking e o cliente. Eu vou tentar nesse vídeo dar para vocês um panorama geral como que elabora-se um contrato, quais são os principais itens num contrato, né? Eu tenho o meu contrato desde que eu comecei o coworking, quase 10 anos atrás, e assim, à medida que vai acontecendo algumas coisas, algumas situações dentro do meu escritório compartilhado, o meu advogado vai acrescentando conforme eu vou demandando para ele, né? Eu queria passar para vocês algumas coisas principais e itens que podem talvez te ajudar num momento como esse de crise e tal, você tem aí um contrato que possa te resguardar um pouquinho. Mas o principal aqui é passar para vocês um pouquinho dessa experiência, né? O primeiro item são os documentos que você solicita para elaborar um contrato, né? Eu aconselho não elaborar um contrato só com identidade e CPF. Eu aconselho você pedir identidade, CPF, comprovante de endereço. Eu aconselho você pedir, se for uma empresa, o cartão CNPJ, o contrato social, principalmente se for usar o endereço fiscal, né, gente? Aí eu acho que tem que ter um cuidado, sim, né? Comprovante de residência dos sócios que estão contratando o seu serviço, tudo quanto é documento que possa te resguardar. E, inclusive, ao receber esses documentos, repare, né? Repara se o comprovante de endereço está realmente no nome da pessoa. Se não tiver no nome da pessoa que está te contratando, pergunte para ela, né? Por que não está no seu nome? Né? Me comprove, é porque está no nome da minha esposa, então, por favor, me entregue a certidão de casamento. E por aí vai, está no nome da minha mãe. Aí você vai na identidade e vê se realmente a mãe dele tem aquele nome. Eu também aconselho sempre consultar o nome nas restrições de crédito, né? Serasa, SPC, e tem várias empresas que prestam esse serviço. Isso não é um fator para você não fechar o contrato com o cliente, cada situação é uma situação, mas pelo menos ali você já vai identificar ali com quem que você está lidando, né? Então, entrando no contrato em si, a primeira parte importante é a definição das partes, né? Fulano de tal, caracterizar cada parte, tanto você quanto a pessoa que você está fazendo um contrato, é muito importante especificar tudo ali. Depois, eu chamo atenção para o prazo, né? Eu faço contratos de 12 meses, renováveis automaticamente por igual período. E sempre, vocês vão entender aqui, quando eu passar, eu tô com a colinha aqui, por isso que eu tô lendo, para eu não esquecer de nada. Quando eu passar item aí, vocês vão entender por que os 12 meses. Mas o contrato padrão da minha empresa é sempre 12 meses, né? A não ser que o cliente se manifeste, olha, eu quero um contrato de 3 meses, eu quero um contrato menor, enfim. Ou maior também, né? Nós temos lá empresas com contrato de 36 meses e aí a gente negocia um valor melhor para ser um contrato maior e tal, enfim. Bom, depois é muito importante especificar o objeto, né? O que o cliente está contratando. E aí eu chamo a atenção porque, assim, ele não está contratando só uma sala privativa, estou dando um exemplo, né, que me veio à cabeça. Ou ele não está contratando só uma estação compartilhada. Eu relato no contrato tudo que o cliente está contratando. Então, ele está contratando uma estação de trabalho, ou 2 ou 3, enfim. Ele está contratando serviço de telefonista, de 8 às 18, de segunda a sexta, eu especifico tudo. Ele está contratando 4 ou 6, sei lá, horas de sala de reunião, ele está contratando um ambiente climatizado, ele está contratando, enfim, tudo que ele está contratando, tudo que ele tem direito ali. Ele está contratando internet dedicada, compartilhada, isso é importante, né? Ele está contratando, eu não anotei aqui, mas de cabeça o que eu lembro, mais ou menos isso. Mas é importante ficar claro para todo mundo, relatar o que o cliente está contratando ali, né? O que é combinado não é caro, nunca se esqueça disso, gente. Bom, vamos lá. E depois vem valores e formas de pagamento, né?
Então o valor, eu sempre coloco o valor mensal, né? A forma de pagamento, no meu caso lá, a maioria é boleto, mas hoje em dia eu quero chamar a atenção, hoje em dia existe serviços de recorrência que você contrata. Eu ainda não consegui contratar esses serviços porque o cartão de crédito, a recorrência no cartão de crédito, ela te paga daqui a 30 dias, ela não te paga imediatamente. Então eu tenho que ter esse fôlego de caixa para estar contratando essa recorrência. Mas quem está começando, eu acho que assim, a melhor forma de pagamento que existe é a recorrência, né? Que é igual quando você contrata Netflix, Spotify e tal, todos os meses debita ali no seu cartão de crédito o valor referente àquela mensalidade. Para mim isso é fantástico, hoje em dia é super possível de fazer, mas especificar direitinho ali os valores e a forma de pagamento, né? Bom, uma outra coisa que a gente coloca são os horários de funcionamento e as regras de funcionamento, né? Que horas que o cliente pode entrar lá no seu coworking, que horas que ele não pode entrar, como que funciona, que horas que ele tem atendimento de telefonista, de motoboy, enfim, que horas que ele não tem. É importante ficar claro para ele se o seu coworking, muitos coworkings que são em casas, geralmente não tem essa flexibilidade de funcionar 24 horas igual é num prédio comercial que tem porteiro o dia todo, que fica aberto o dia todo, né? Então, é importante especificar isso, tá? É importante também especificar sobre os objetos que o seu cliente deixa dentro do coworking, né? Acho importante ou ele ter uma gaveta dele, ou ele ter um escaninho, algum lugar para ele guardar o material dele, se ele for fixo, né, gente? Se ele for rotativo, ele tem que levar as coisas embora. Eu acho importante demais câmeras por todo o ambiente, porque entra ali a pessoa da limpeza, entra ali a telefonista para colocar correspondência para o cliente, entra um outro cliente, todo mundo no mesmo ambiente. Então, é importante você ter um circuito de CFTV para que você possa monitorar esse ambiente, tá? Não se esqueça disso. E colocar no contrato as responsabilidades que você tem e que o cliente tem perante as coisas que ficam lá no coworking, que são deles. Isso é muito importante, não se esqueça. E uma outra coisa, complementando essa parte, é colocar o regulamento interno do seu coworking. Se você não tem um regulamento, eu sugiro que você faça. E aí são as regras mesmo, entendeu? Regras, desde as regras simples, tipo, se você usar o banheiro da descarga, até regras mais complexas de utilização das mesas, regras de preservação do ambiente, de comportamento, né? Então é importante evidenciar isso no contrato. Esse é um item que eu comecei a evidenciar em contrato tem poucos anos, deve ter uns 3 anos, mas antes a gente só mandava por e-mail, colocava por cartazes no coworking ou para cada um ter impresso, e eu não evidenciava. E aí a gente vai ganhando experiência, né? Vai passando por situações que chegou uma hora que eu falei, não, é melhor colocar direto no contrato, porque também aí eu também não esqueço de passar para o cliente o regulamento. Cada coworking tem o seu regulamento, né? Olha só, é interessante também o cliente ter acesso, se você está num prédio comercial, o cliente ter acesso às regras do condomínio lá do seu prédio, onde você está localizado, né? As regras do condomínio geralmente não são nada que vá, como que se fala assim, que vai prejudicar o seu cliente ou que vai impedir seu cliente de fazer qualquer atividade, mas é importante ele estar ciente, né? Outra coisa muito importante, não se esqueça, o índice de reajuste anual. Como é que você vai reajustar esse contrato? E aí eu conto uma história
Eu fiquei 5 anos sem reajustar os contratos dos meus clientes, né? Porque eu não utilizava um sistema operacional adequado, fazia a maioria das coisas na planilha de Excel, e aí acabou que às vezes a gente falava em reajustar, daí esquecia, daí tinha que calcular cada contrato porque não tinha um sistema e tal. E aí no final, quando a gente foi ver, a gente tinha acho que quase 5 anos sem reajustar nada. Caramba! É muito tempo, né? E aí a gente reajustou. Mas é também importante porque você cria o hábito no seu cliente de que o contrato depois de 12 meses ele precisa acompanhar a inflação, pelo menos, né? Então existe esse reajuste que é natural de todo contrato. E aí lá a gente coloca tanto um índice de reajuste, geralmente eu utilizo o IGPM, aí a gente coloca também que os valores, principalmente os valores de serviços avulsos, por exemplo, quando a pessoa faz uma impressão de algum papel, quando a pessoa pede um correio, alguma coisa assim, o reajuste disso tem que ser conforme o reajuste da tabela de serviço. Então, o que eu quero dizer? É que para evitar que a operadora de telefonia, por exemplo, aumente o serviço para você e você não consiga repassar para o seu cliente porque o seu índice está anual no IGPM, entendeu? Então, recapitulando, uma coisa é o reajuste do contrato do serviço que ele está contratando, seja sala, seja estação compartilhada, seja escritório virtual. Outra coisa é o reajuste dos serviços avulsos que você presta para o cliente. Esses também têm que estar previstos no seu contrato, não se esqueça disso.